E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus. Tudo beleza? Tudo em paz? Como é que está a vida? Tudo na mais perfeita felicidade, onde você estiver aí, sei lá, em Roraima, em Rondônia, se você estiver na Espanha, se você estiver no Acre, se você estiver no Rio de Janeiro, em São Paulo, nesse mundo imenso, sei lá, na Coreia do Norte. Sei, não sei, onde você estiver nesse mundão de Deus, perdido na Amazônia, aí com fio de internet aí, ó, muito obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Ó, mais uma vez aqui, ó, arroba Paulo Dharma 1970 no Instagram, arroba Paulo Dharma 1970 no Instagram. Ó, se você quiser me aceitar lá, eu te agradeço, estou aqui de coração agradecendo, entendeu? Agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus eu não consigo fazer nada, você não consegue fazer nada, nós dependemos de Deus sempre, só tenho a agradecer. Então curta o vídeo, se inscreva aí no canal, tem um sininho aqui embaixo, se eu não estou enganado, para você se inscrever, aperta o dedinho aí, se inscreve no canal, que toda semana eu tenho pelo menos 3 vídeos toda semana religiosamente postado, livros de literaturas diversas aí, que eu tô lendo, vou lendo e vou postando, vou lendo, fazendo resenha, vou colocando no YouTube direto. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, peço sua ajuda, sempre é bem-vindo um dinheiro pra gente poder pagar o nosso arroz, né, porque sem isso não tem nem como pagar a internet, né, a gente tem que pagar a internet, tem que pagar as contas. E se você puder ajudar, ó, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, beleza? Do canal do Paulo Dharma, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta. A gente já vai voltar aqui, já estamos terminando aqui de fazer as amarração aqui, juntar os vídeos e botar uns negócios aqui, parará, daquela forma, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. A gente já volta já. Só dar aqui a vinhetinha aqui, vai aparecer a vinhetinha do canal Paulo Dharma aqui. Aí eu já entro em seguida metendo pau na moleira. Valeu, gente. Até já. Bom. Eu, Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, eu adoro folhetim. Adoro folhetim. Do século XIX, aqui, né? Alexandre Dumas, extraordinário, né? Os Três Mosqueteiros e tantos outros livros, né? Alexandre Dumas. A gente vai pegar aqui o próprio, modernamente falando, né? O Carlos Ruiz Zafón, que eu tenho acho que uns 2 ou 3 vídeos aí rolando no YouTube com resenha do livro, de tipo folhetim dele, né? Folhetim século XIX. Tem vídeo aí, tá? Também, ó, o Stendhal. Stendhal, tem Charles Dickens, tem Stendhal, tem uma infinidade. Eu vou passar aqui vou passar um tempão, né, falando dos meus gostos literários do século XIX. É infindável. E caiu na minha mão isso aqui, Arturo Pérez Reverte, o mestre da esgrima. Ó, essa edição aqui é americana ou inglesa, não tô bem. É americana ou norte-americana ou lá da Inglaterra ou inglesa, não sei. Caiu na minha mão. Eu tenho esse livro há algum tempo. Ele estava no meio dos meus guardados aí para variar, né? Como eu tenho uma simpatia enorme por literatura espanhola, é um negócio que me atrai. Escreveu em espanhol, estou eu, né? Tô eu atrás, né? Porque os espanhóis mandam bem pra caramba. Como eu falei aqui, o próprio Carlos Ruiz Zafón, que era um autor que eu não conhecia, e hoje já tem 3 livros lidos dele, fora 3 livros lidos, fora a coleção completa dele que eu vejo por aí zanzando de livros aí que eu vou ler, né? À medida do possível, à medida do tempo, eu vou lendo e vou fazendo resenha. Então caiu na minha mão, né, esse Arturo Pérez Reverte, que é um autor espanhol, nascido em 1951. O cara é bom, nasceu em 51. Tem livros, ó, Clube Dumas, que é um que eu tô caçando para ler. Tem o Pintor de Batalhas, tem o Sabotagem, tem a Rainha Sul, repetindo, ó, e outros, né? Clube Dumas, sei se vai dar tempo de colocar todas as capas dos livros aqui do lado, mas ó, o Clube Dumas,
O Pintor de Batalhas, Sabotagem, Rainha Sul e um monte de outros. O autor nem é tão... Ele é de 51, então você calcula. O cara... se você der uma simples googada aí, se você apertar no Google, você vai ver que a lista de livros dele é muito grande. E esse aqui é de 1988. Esse acho que é o segundo livro dele. O segundo livro dele publicado. Tem esse tal de Clube Dumas também, que é dos anos 90. Então o sujeito é um escritor de mão nervosa. E esse livro assim, foi uma gratíssima surpresa. Como eu disse, eu tenho ele há bastante tempo. Acho que eu vou colocar até a capa dele aqui em português, ó, para você, que essa aqui é a capa norte-americana dele, né, ou inglesa, sei lá. Deixa eu até verificar aqui que eu já mato essa dúvida na hora, né? Que ele tá em inglês. É da editora Vintage essa edição aqui. Deixa eu ver. É Great Britain, é britânica mesmo. É o Maestro de Esgrima by Alfaguara, da editora original, né? Em Madrid, em 1988, publicado. É em inglês mesmo, é britânico essa edição aqui. Caiu na minha mão. E aqui caiu na mão é peixe, né? Caiu na rede é peixe aqui. Então, ó, esse livro eu tenho bastante tempo, tava nos meus guardados, porque eu tenho um livro de pilha, né? Eu tenho um livro de pilha. Aí de vez em quando jogo pra cima um monte. É igual naquelas sessões de cartas antigamente, né? Caiu na mão, aí ele caiu na minha mão, eu falei, é esse que eu vou ler nesse momento? Isso deixando para trás um milharal de livros, né? Um milharal de livros. Uma coisa caiu na minha mão, eu falei, vou dar uma olhada. Encontrei o PDF dele, em português, né? Em português, eu vou até colocar aqui, né? Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Tem a edição dele em PDF. Deixa eu ver, pegar aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui de início. Sei lá, aqui, ó. O Mestre de Esgrima, PDF, ó. Aqui, ó. Vendo? PDF. Deixa eu botar pra cá, né? Aqui, ó. Mestre de Esgrima, PDF. Que eu peguei. Essa edição é da... Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver de que editora, pra não deixar de perder, né? Edições Asa. Deixa eu ver se tem um tradutor aqui, né? Deixa eu ver se tem um tradutor. Porque a gente sempre tem que, né, colocar o nome do tradutor do material. Deixa eu ver aqui. A tradução do presente livro foi apoiada pela Direção-Geral do Livro e Biblioteca. Tradução de Pedro Tamen. Tradução Pedro Tamen, tá? Da editora Asa 2 SA. Tá? Uma editora do grupo Leia. É muito importante fazer essa alusão, né, à minha edição em PDF. Então, o que é esse livro? Em 1868, na Espanha, tá para acontecer uma revolução, tá para a Isabel II, a rainha, tá para cair, tá para ser destronada, o povo enlouquecido pedindo uma revolução, a mulher já está governando a Espanha desde 1832, por aí, 1832, o povo já não aguenta mais, né? Os carlistas os carlistas lá não aceitam uma mulher como rainha. Tem a Inglaterra com a rainha Vitória, que também está por aí por volta de 1831, 1832. 1832 é rainha da Inglaterra, mas o espanhol não aceita. O espanhol tem daquele sonho antigo, né? Aquela coisa de glórias antigas do século XV, XVI, as grandes descobertas, o país está numa draga danada, século XIX, repúblicas arrebentando para todo lado, repúblicas depois da Revolução Francesa de 1789, um mundo cheio de repúblicas, e o povo lá brigando, se matando nas ruas. No livro aqui tem inclusive um pessoal que vive as turras, né, nos bares. Tem esse Jaime Astarloa, que é um mestre esgrimista, já um senhor, né, tem seus 60 anos de idade, um bigodinho grisalho. Ele é o mestre de esgrima, entendeu? Uma arte já dada como datada em 1868, mas ele ainda tem alguns alunos. Ele é um homem voltado para a honra, ele tem uma honra muito forte, uma coisa, né, que é carregado de códigos morais éticos muito fortes, e ele vê todo esse movimento
ver todo esse movimento, ele que tem uma história para trás, foi um homem que morou em Paris, teve o aprendizado de esgrima com grandes mestres. Então ele é professor, ele é um mestre de esgrima, ele dá algumas aulas para pouquíssimos alunos, vive uma vida muito fechada, muito dentro desse código de honra, muito bem dentro de um quadrado, né? Então ele olha todo esse movimento de revoltas, etc. O cara nem mexer com arma, ele se digna a mexer. O negócio dele é esgrima. O negócio dele é esgrima, que para ele é uma arte, como se fosse o xadrez. Uma arte que está em decadência. Já foi aquela coisa que nós conhecemos do Alexandre Dumas, né, os Três Mosqueteiros, que aquelas coisas de capa e espada, que nós vimos bastante, assistimos bastante em filme, né? E ele é um mestre disso. Essa arte, né, do você pegar lá a própria mulher aqui, ó, ou quem tá aqui na capa do livro, se você virar, ó, tá, ó. Você vai saber do que eu tô tratando, a esgrima, aquela espadinha fininha, né, espada normal, aquela espada, o florete que tem ela tem um bico fechado na ponta para quando você faz os treinos você não se machucar, entendeu? E o livro, ele é óbvio que eu não entendo nada de esgrima, não entendo nada de esgrima. O autor conhece pra caramba, todos os ritos, todas né, o que há por trás aquele jogo né, que assim, que pode salvar a sua vida. É óbvio que se você tiver com uma arma, tiver com 38, tiver com uma, né, a chance de você salvar a sua existência é maior do que com esgrima. Mas aqui, para ele é uma arte. E esse homem, esse Jaime Astarloa, ele recebe uma visita um dia, assim, ele naquela rotina dele, vai no bar lá, vai no lugar lá e tá lá o pessoal discutindo política. Muito mundo, né? Muito mundo que movimenta aquele período, aquele momento ali. Então ele recebe a visita da Adela de Otero, uma mulher misteriosa, que eu até cheguei quando ela aparece, quando ela surge, eu até achei que ela fosse uma espécie de Lúcifer, uma coisa assim, mefistofélica. Você não sabe nada sobre o passado dela, não sabe de onde ela vem, quem ela é, não é revelado de primeira, e ela pede para ele ensinar uns golpes. Primeiro, ela é mulher, né? E ele é um homem com um código de ética, de honra muito forte. Uma mulher a querer aprender a mexer com florete, aquela coisa assim que em primeiro momento ele acha isso horrível, horroroso. Mas a mulher prova para ele que dá provas que sabe mexer, sabe manusear muito bem o florete, a esgrima, sabe a arte da esgrima, e ela quer que ele ensine um golpe lá, um tipo de golpe que só ele, como mestre, ele ensinou a pouquíssimos, um golpe muito específico, e ela pede para ele que ele ensine. Ela é uma mulher muito bonita, e essa mulher usa de uma espécie de sedução natural para convencê-lo, né? Mesmo ele amarrado nos seus códigos lá, ele vai e ensina para ela, que ela quer se aproximar de um homem chamado Luiz de Ayala. É um nobre que também tem aulas de esgrima com o mestre Jaime, né? Seria Jaime, né? Em espanhol seria Jaime, não Jaime. Jaime seria se ele fosse inglês, mas em espanhol eu acredito que seja Jaime Astarloa. Esse Jaime, então, aproxima os dois, a Adela de Otero com Luiz de Ayala. Olha só, antes, e isso vai ter consequências óbvias no livro, vai ter consequências óbvias, porque a partir desse encontro vão suscitar situações bem folhetinescas, bem rocambolescas, para dizer assim, né? E esse Jaime Astarloa vai se estar em perigo, vai se colocar em perigo, exatamente porque pessoas, esse Luiz de Ayala vai passar para ele uns documentos que são documentos sigilosos que ele tem guardado, esse Luiz de Ayala, que é um homem arrivista, ele gosta de mulheres, de jogo, então deve bastante na praça, mas como ele é um nobre, ele vai empurrando com a barriga. Então essa Adela de Otero, essa mulher misteriosa, ela quer se aproximar desse Luiz de Ayala, porque ela quer obter alguma coisa dele, beleza?
Tem uma passagem aqui, ó, que ela é um pouquinho comprida, mas dá bem é um diálogo entre esse Jaime Astarloa e esse Luiz de Ayala, olha só. Chegou o Fausto com as meias torradas. Jaime Astarloa molhou pensativamente a sua no café. Fausto deve ser uma espécie de comida, né? A sua no café. Aborreciam-no soberanamente as intermináveis polêmicas a que se entregavam seus companheiros de tertúlia, mas essa companhia não era pior nem melhor do que a outra qualquer. O par de horas que todas as tardes passava com eles ajudava ou pelo menos a aliviar um tanto a sua solidão com todos os seus defeitos, resmungões e mal-humorados, disparatando contra qualquer bicho vivo, ao menos proporcionavam uns aos outros a vantagem de poderem comunicar em voz alta as suas respectivas frustrações. Eu estou falando do lugar lá onde ele fica, né? Ele vê as discussões políticas. Porque assim, eu posso trazer para o momento que nós temos no Brasil, né? As discussões políticas entre os feios e os bonitos, entre os nós contra eles, que arrebenta com o país, né? As discussões, as separações, e a Espanha estava em clima de revolução nessa época. Naquele reduzido círculo, cada um dos seus membros encontrava tacitamente nos outros a consolação de saber que o seu próprio fracasso não era um fato isolado, antes era partilhado em medida maior ou menor pelos restantes. Aqui, ó. Os 5 membros da tertúlia professavam uma retorcida solidariedade que, embora fosse negada por todos no caso de ser abertamente formulada, poderiam comparar-se a daqueles seres solitários que se apertam uns contra os outros em busca de calor. Dom Jaime passou a olhar em redor e os seus olhos cruzaram-se com os do professor de música, graves e doces. Aí vai citar o nome dos homens que vivem aqui em profunda polêmica. Eu vou passar aqui justamente para a parte da conversa que ele vai ter com a Ayala, que eu achei bem interessante. O autor, ele professa, ele é favorável a algumas coisas, algumas ideias, assim, não é a favor do cristianismo. Ele tem, assim, ele vive de polêmicas, esse autor, esse Arturo Pérez Reverte. Ele escreve em jornais, ele é contra um monte de coisa na Europa, ele é um caboclo muito polêmico, um sujeito muito polêmico, e isso transparece também no texto dele. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver aqui, pra gente não se perder. Eu quero exatamente a parte que ele discute aqui com o Ayala, que isso eu achei bem interessante. Olha só. Deixa eu ver. Achei. Deixa eu ver se eu pego aqui bem certinho, pra gente não... Pararam junto de uma das fontes de pedra um anjinho bochichudo que vertia águas de um cântaro. Alguns pardais levantaram voo perante a proximidade dos pacientes. Luiz de Ayala observou-os até desaparecer entre os ramos de uma árvore próxima e depois virou-se para o seu interlocutor. Oferecia um notável contraste à fornida e vigorosa humanidade do Marquês, que é o Ayala, né, ao pé da enxuta distinção do mestre de esgrima. À primeira vista, qualquer pessoa pensaria que o aristocrata era o Jaime Astarloa. Enfim, nunca é tarde demais para rever certos princípios que pareciam imutáveis, aventurou o Alumbres, com uma maliciosa piscadeira de olho. Dom Jaime sobressaltou-se visivelmente perturbado. Rogo-lhe que não prossiga por esse caminho, excelência. O tom saiu-lhe um tanto picado. Eu nunca teria aceitado essa jovem, a Adela de Otero, né, como cliente se não tivesse visto nela indubitáveis dotes técnicos. Pode ficar absolutamente certo disso. Luiz de Ayala suspirou amistosamente dissimulado. O progresso, Dom Jaime, mágica palavra, os novos tempos, os novos costumes, chegam a todos, nem mesmo o senhor está imune. Apresentando-lhe antecipadamente as minhas desculpas, creio que se engana, Dom Luiz. Era evidente que o mestre de armas se sentia muito incomodado com o rumo que a conversa havia tomado. Concedo-lhe que considere toda essa história como o capricho profissional de um velho mestre, se assim o quiser. Uma questão estética. Mas daí a afirmar que tal coisa supõe abrir a porta ao progresso e aos novos costumes, vai a um abismo. Já tenho anos a mais para encarar a sério alterações notáveis no meu modo de pensar.
Considero-me a salvo tanto das loucuras de juventude, como de dar importância de maior ao que é apenas por minha fé um passatempo técnico. O Alumbres sorriu aprovadoramente perante a comedida exposição de Dom Jaime. Tem razão, mestre. Sou eu que lhe devo desculpas. Por outro lado, o senhor nunca defendeu o progresso? Nunca. Toda a minha vida me limitei a sustentar uma certa ideia de mim mesmo. E é tudo. É preciso conservar uma série de valores que não se depreciam com o passar do tempo. O resto são modas do momento, situações fugazes, mutáveis. Numa palavra, ninharias. O Marquês olhou fixamente. O tom leve da conversa dissipara-se completamente. Dom Jaime, o seu reino não é deste mundo. E olhe que lhe rogo com o máximo respeito, o respeito que o senhor me inspira. Faz tempo que me honro de tratar consigo e, no entanto, continuo a surpreender-me diariamente com essa sua peculiar obsessão pelo sentido do dever. Um dever que não é dogmático, nem religioso, nem moral, apenas, e isso é que é insólito nesses tempos em que tudo se compra com dinheiro, um dever para consigo mesmo, um imposto pela sua própria vontade. O senhor sabe o que isso significa hoje em dia? Jaime Astarloa franziu o sobrolho com uma expressão obstinada. O novo rumo da conversa incomodava-o ainda mais que o anterior. Não sei e nem me interessa, excelência. É isso precisamente que é extraordinário em si, mestre. Que não saiba nem lhe interesse. Nem lhe interesse. Sabe uma coisa? Às vezes pergunto-me se nessa nossa pobre Espanha os papéis não estarão lamentavelmente trocados. E se a nobreza de direito não lhe deveria caber a si em vez de a muitos dos meus conhecidos, eu inclusive. Por favor, Dom Luís, deixe-me falar, homem de Deus, deixe-me falar. O meu avô, que Deus o tenha em descanso, comprou o título porque enriqueceu comerciando com a Inglaterra durante a guerra com Napoleão. Isso toda a gente sabe. Mas a autêntica nobreza, a antiga, não se fez por se ter importado tecidos ingleses de contrabando, mas sim pelo valor da espada. É ou não é verdade? E não vai dizer, meu querido mestre, que o senhor com uma espada na mão vale menos do que qualquer deles, ou do que eu. Jaime Astarloa ergueu a cabeça e cravou seus olhos cinzentos nos de Luís de Ayala. Com a espada na mão, Dom Luís, vale o tanto como o outro qualquer. Um leve sopro de ar quente agitou os ramos dos salgueiros. O Marquês desviou o olhar para o anjinho de pedra e deu um estalo com a língua como se tivesse ido longe demais. De qualquer maneira, faz mal em isolar-se desse modo, Dom Jaime. Permita a afetuosa opinião de um amigo. A virtude não rende, garanto-lhe, nem é divertida. Por Beelzebu, não vou agora pensar que com a idade que tenho estou a tentar pregar-lhe um sermão. Apenas pretendo lhe dizer que é apaixonante deitar a cabeça de fora na rua e ver o que acontece à nossa volta. E mais ainda em momentos históricos como aqueles que estamos a viver. Sabe, a última, aí ele vai contar, né? A última conspiração, que última? A última conspiração, não sou muito forte nessa matéria, refere-se aos generais detidos? Qual que? Essa já é velha. Falo do acordo entre os progressistas e a União Liberal que acaba de vir a lume. Abandonando definitivamente o terreno da oposição legal, como vinha acontecendo, decidiram apoiar a Revolução Militar. Programa: depor a rainha e oferecer o trono ao Duque de Montpensier, que comprometeu no empreendimento a linda soma de 3 milhões de reais. Muito magoada com o caso, a Isabelita, que é a rainha, né, decidiu desterrar a irmã e o cunhado disse que para Portugal. Quanto a Serrano, Dulce, Isabala e outros foram deportados para as Canárias. Os partidários de Montpensier estão agora a trabalhar Prim a ver, que é um chefe lá, né, o Prim, a ver se conseguem que este lhe dê a sua bênção como candidato ao trono. Mas o nosso bravo militarão dos campos catalaúnicos não diz coisíssima nenhuma, e as coisas estão assim, bonita embrulhada. Assim o diz, por isso é apaixonante seguir os pormenores sentados na barreira como eu. Que quer que lhe diga, há que experimentar todos os molhos, sobretudo em matéria de política e de mulheres, sem deixar que nos causem indigestão nenhuma nem outras. É essa a minha filosofia e aqui me tem. Gozo a vida e as suas surpresas enquanto duram. Depois venham lá tirar-me o que já dancei. Desfaço-me com um chapéu de abas largas e um capote, corro às tascas da pradaria
de Santa Isilda, etc, etc. O que acontece? 1868 a rainha ela é deposta, ela vai ser deposta e ela vai se instalar em Paris. Essa Isabel aí, ela vai se instalar em Paris. E aí vão se tentar vários governos, mas a Espanha tá muito quebrada, tá muito bagunçada. Eu não tô falando da Revolução Espanhola, ó, Revolução Espanhola de 1935. Isso aqui é 1868. Ela vai se instalar lá em Paris. E é que eles vão tentar vários tipos de governo até 1874, quando a coisa não se arruma, e eles vão procurar a rainha de novo em 1874. Ela não pode voltar ao trono, mas ela tem um filho, e esse filho vai sucedê-la. Em 1874 aí vai haver uma espécie de restauração espanhola no trono, tá? Só pra gente não perder o fio da meada, porque como a gente tá aqui afastado, nós não temos como é que diz? Nós não temos o costume de estudar muito sobre de qual é espanhol, né? Como eu ando lendo bastante sobre a Espanha, e aí para lá e para cá, a gente já acaba pegando uma coisa aqui e outra ali. Ó, eles continuam aqui, ó. Parará. Sorriu indulgente o mestre de armas. Talvez. Está a compreender? Ele diz, talvez. Ele vai contando aqui as histórias aqui o Luiz da Ayala vai contando o que está acontecendo na Espanha pro Jaime Astarloa. Jaime Astarloa que tá por fora. Tipo eu, assim, muito por fora do que anda acontecendo. A gente tem uma tendência a virar as costas. No meu caso, eu cansei de algumas coisas, então eu meio que viro as costas e as coisas chegam assim, ecos, né? Aí ele vai contando, ó. Talvez, não o vejo muito convencido. Conhece-me suficientemente, excelência, para saber a minha opinião a tal respeito. Conheço a sua opinião. O senhor é um homem que se sente estrangeiro em toda parte. Se Jesus Cristo lhe dissesse, deixa tudo e segue-me, ser-lhe-ia fácil fazê-lo. Não há raio de coisa que aprecie suficientemente para lamentar sua perda. Também, ó. Aqui, ó. Também, ó. Sim, talvez uns floretes. Ao menos conceda-me isso. Sejam os floretes. Suponho que o senhor fosse partidário de seguir Jesus Cristo ou outro qualquer, o que talvez seja supor demais. O Marquês parecia divertido com a ideia. Nunca lhe perguntei se é monárquico, Dom Jaime. Refiro-me à monarquia como uma abstração e não à nossa pobre farsa nacional. Ouviu dizer há pouco, Dom Luís, que o meu rei não é desse mundo. Nem do outro, tenho certeza. A verdade é que admiro sem reservas a sua capacidade para se colocar à margem. O mestre de esgrima levantou a cabeça. Os olhos cinzentos contemplavam as nuvens que corriam na distância, como se nelas encontrasse algo de familiar. É possível que eu seja demasiadamente egoísta, disse ele. Um velho egoísta. O aristocrata fez uma careta. Muitas vezes isso tem um preço, meu amigo. Um preço muito alto. Jaime Astarloa pôs as mãos de palmas para cima, resignado. Uma pessoa acostuma-se a tudo, especialmente quando já não há outro remédio. Se é preciso pagar, paga-se. É uma questão de atitudes. Num certo momento da vida, toma-se uma posição equivocada ou não, mas toma-se. Decide-se ser assim ou assado. Tomamos uma decisão definitiva e depois nada podemos fazer se não aguentarmos-nos a todo o custo contra ventos e marés. Mesmo que seja evidente que se viva no erro? Perguntou o Luiz de Ayala. Nesse caso, mais do que nunca. Aí entra em jogo a estética. Sensacional isso aqui. A dentadura perfeita do Marquês resplandeceu num largo sorriso. A estética do erro. Bonito tema acadêmico. Haveria muito que falar sobre isso. Não estou de acordo. Na realidade, não existe nada sobre o que haja muito que falar. Salva a esgrima? Salva a esgrima, é certo. Jaime Astarloa ficou em silêncio, como se desse por resolvida a conversa, mas passados uns instantes abanou a cabeça e apertou os lábios. O prazer não se encontra apenas no exterior, como Vossa Excelência dizia há pouco. Também se pode achar na lealdade a determinados ritos pessoais, e mais ainda quando tudo que está estabelecido parece desmoronar-se à nossa volta. O Marquês adotou um tom irônico. Acho que Cervantes escreveu qualquer coisa sobre isso, com a diferença de que o senhor é o fidalgo que não vai por esses caminhos, porque os moinhos de vento têm-nos lá dentro. Em qualquer caso, um fidalgo introvertido e egoísta, não se esqueça, Vossa Excelência,
O fidalgo da Mancha queria desfazer agravos. Eu só aspiro a que me deixe em paz. Ficou um momento pensativo, analisando os seus próprios sentimentos. Ignoro se isso é compatível com a honestidade, mas na realidade apenas pretendo ser honesto. Garanto-lhe. Honrável. Honrado. Qualquer coisa que tenha sua etimologia na palavra honra. Acrescentou com simplicidade. Não fosse alguém confundir o seu tom com o da fatuidade. Original obsessão, mestre, disse o Marquês sinceramente admirado, sobretudo nos tempos que correm. Por que essa palavra e não outra qualquer? Ocorrem-me dúzias de alternativas: dinheiro, poder, ambição, ódio, paixão. Suponho que porque um dia escolhi esta e não a outra. Não outra. Talvez por acaso ou porque gostava do som. Talvez de certo modo a relacionar-se com a imagem do meu pai, de cuja forma de morrer sempre me senti orgulhoso. Uma boa morte justifica qualquer coisa, inclusive qualquer vida. Esse conceito do passamento, Ayala sorria encantado por prolongar a conversa com o mestre da esgrima, contém uma suspeita exaltação católica, como sabe, a boa morte como porta da salvação eterna. Se se espera a salvação, ou seja, o que for, a coisa já não tem muito mérito. Eu referi-me ao último combate nos umbrais de uma escuridão eterna sem mais testemunhas além de nós mesmos. Está a esquecer-se de Deus? Não me interessa. Deus tolera o intolerável. É irresponsável e inconsequente. Não é um cavaleiro. Isso o Jaime Astarloa que está falando, hein? O Marquês olhou para Dom Jaime com sincero respeito. Eu sempre defendi, mestre, disse ele depois de um silêncio, que a natureza faz tão bem as coisas que converte os lúcidos em cínicos para lhes permitir que sobrevivam. O senhor é a única prova que conheço da inexatidão da minha teoria, e talvez seja precisamente disso que gosto no seu caráter, mais ainda do que dos golpes de esgrima. Reconcilia-me com certas coisas que iria jurar que só existem nos livros. É algo assim como eco longínquo da minha consciência adormecida. Aí calaram-se ambos, né, escutando o ruído da fonte e a suave rajada de ar morno, que tornou a agitar os ramos dos salgueiros. Então o mestre de esgrima pensou em Adela de Otero, olhou de soslaio para Luís de Ayala e encontrou no seu próprio íntimo um ingrato murmúrio de remorso. E óbvio, né, o Jaime ele vai apresentar a Adela ao Luís, e isso, como eu disse, vai ter consequências no livro. O interessante no livro também é que cada parte, cada capítulo, né, ele tem ele fala de esgrima, né, com capítulo 1, ó, como você se coloca. Deixa eu ver se tem aqui. Eu quero ler uma passagemzinha bem rápida aqui, só para eu voltar para esse. Eu não posso esquecer desse detalhe, ó. É bonito não se resignar a esquecer, disse a jovem passados uns instantes. Essa é a Adela de Otero. Ele fez um gesto de impotência, dando a entender que ninguém podia escolher as suas próprias recordações. Não tenho certeza de que bonito seja a palavra exata, disse ele, apontando para as paredes cobertas de objetos e livros. Às vezes parece-me estar num cemitério. A sensação é muito semelhante. Símbolos e silêncio. Meditou sobre o que acabava de dizer e sorriu com tristeza. O silêncio de todos os fantasmas que fomos deixando para trás de nós, como Enéas ao fugir de Troia. Deixa eu passar isso aqui antes de eu concluindo aqui, né? Eu quero passar essa parte dos capítulos, que é muito interessante. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Que é bem interessante para assim, eu não entendo bolhufas, mas isso deixa bem, né? Olha aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Voltar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, ó. Capítulo 1º, do assalto. Capítulo 2º, ataque simulado duplo. Talvez se você conhecer Florete, talvez. Vamos lá imaginar que você conheça aí o Florete, conheça a esgrima, né? Conheça, eu não conheço nada, mas achei isso bem interessante, ó. Ataque simulado duplo. Capítulo 3º, contra-ataque em tempo. Depois de ataque simulado. Capítulo 4, estocada curta. Capítulo 5º, ataque de glissada. Capítulo 6º, desencaixe forçado. Capítulo 7, da chamada. Capítulo 8º, a ponta nua. A ponta nua.
bem interessante isso, quer dizer, é um universo da qual eu obviamente desconheço. É igual xadrez, né? Quando você fala de xadrez para as pessoas, se elas não conhecem, bispo, todo aquele universo do xadrez, rainha, se você é o rei, se você não conhece, você fica voando. Então é algo que, se você conhecer de esgrima, o livro vai ter uma. O livro talvez ele te abra muito os horizontes, né? Como eu não conheço, fica faltando isso. Então, gente, o livro é bem interessante, tem um final de folhetim, né? Um final de folhetim. Vai ser assim a luta do bem contra o mal, né? O mal sedutor, o mal que vem assim, né? Em formas bonitas, mas é mentira, né? E o homem com a sua honra. O homem vai se defender, vai tentar se salvar por meio da sua honra. Exatamente por aí, por meio do seu conhecimento, que vai te salvar ou não. Ó, hoje Arturo Pérez Reverte, O Mestre da Esgrima, um livro de 1988, um livro espanhol muito bom, muito recomendável. Se não tem vídeo no YouTube, eu não sei se tem ou não sobre o autor, mas se tiver, nós colocamos aqui mais um, né? Mais um livro bacanão aqui para nós, aqui mais uma resenha. Beleza? Então, curta o vídeo, se inscrevam no canal Paulo Dharma e comentem, beleza? Curta aí, se inscreva, aperte o botãozinho aí, se inscreva e comentem. Um pouquinho do Arturo Pérez Reverte, o seu mestre de esgrima. Se aparecer outros livros dele por aí, se eu encontrar por aí, eu com certeza quero ler. Esse livro dele, né, o Clube Dumas, parece ser muito interessante. Provavelmente tem PDF por aí, até para compra em PDF, mas eu quero ver se eu consigo encontrar o livro físico nessas minhas andanças por aí. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comentem. Arturo Pérez Reverte. Valeu, tchau, até a próxima.